Olha que linda. As flores do pé de sucupira, olha como são lindas. Aqui nós temos a flor da pimenta de macaco. Ela é muito cheirosa. Aqui uma espécie de graviola do cerrado. Ela é bastante saborosa também, bem docinha. Um gafanhoto enorme. Me deu um susto. Estava na moita. Passei, ele voou. Um barulho tremendo. Pé de pequi. Também já com frutos. Olha, as maritacas estão comendo alguns. Esse é o pequi. Ele forma um arco. Tá vendo? Passei por baixo. Outro fruto do cerrado. Olha aqui, ó. O tamanho dessa aqui. Ela é gostosa mesmo, é docinha. Eu colho aqui bastante, coloco na cumbuca, né? E vou saboreando. Tem umas que ficam secas. Aqui, ó. Ela aparenta uva passa. É muito boa. Estão ouvindo o canto da sabiá? Ó, o sanhaço. Ó, o azulão. É primavera. Olha estas lindas palmeiras. Olha o canto do trinca-ferro. Vários. Canta aí, trinca-ferro. Eu estou me aproximando agora de um pé de marmelada. Marmelo, muitos chamam de marmelo, outros de marmelada. Eu aprecio bastante. É bem docinha, bem saborosa. Esta aqui já está atacada por algum inseto. E aqui a disputa é grande. Animais e seres humanos disputam aqui o sabor dessa fruta, realmente muito boa. Aqui também uma outra fruta, olha, é uma espécie de abil do cerrado. Aqui, também muito doce. Tem aqui, ó. Estão vendo? Não está bem carregado ainda, mas já vai ter bastante frutas aqui. Está tudo no início,
A maioria das frutas aqui do cerrado está no início agora. Aqui o jatobá do cerrado. As condições de luz não estão favoráveis. Céu nublado. Mas aqui no Goiás é assim, a gente não conta mais com dias ensolarados, mas frequentemente nublados, o que prejudica um pouco a gravação, a filmagem, né? Não conto também com um aparelho de última geração, mas aqui, ó, olha que linda essa flor. Linda. Vou tentar fazer um contraste aqui. Já está tendo um contraste, né? Como vocês podem ver, a folhagem dela, né, praticamente acabou, está com pouquíssimas folhas. O que está mais exposto aí são as flores e alguns galhos secos. Ó, do lado dela um pé de murici. São duas espécies diferentes, mas com flores da mesma tonalidade, da mesma cor. Aqui, ó. O tempo tá, ó, fechando a todo momento. Vou pegar desse ângulo aqui. Olha como é que fica. Olha. E o trinca-ferro está cantando. Os trincas estão cantando. São muitos. Lá está o pé de sucupira. Olha mais uma vez o amarelo se destacando aí. Olha isso. Olha que lindo. Lindo. Aqui eu estou ao lado de uma mata ciliar. Bem ali no meio corre um riacho. E esta mata em volta dele é justamente uma mata ciliar. Árvores com flores amarelas. Olha, acabou de voar um tucano ali. E ele voou com um filhote de pássaro no bico. Acabou de atacar um ninho de pássaro ali. Como vocês sabem, o tucano, apesar de ser uma ave muito linda, mas ela é muito perigosa em relação aos pássaros pequenos, né, de pequeno porte. Porque o tucano ele realmente ele come os ovos, ele come os filhotes de outros pássaros, de outras, né, de outras aves. E é uma pena. Olha o galinho da serra cantando também.
Olha não, escutem, né? Porque o som dele vocês ouviram. Mas nem mesmo eu consegui avistá-lo aqui. Então, obviamente, vocês só estão ouvindo cantar assim como eu. Infelizmente o tucano comeu um filhote de pássaro. Mas é assim. É assim que funciona, né? Esta cadeia alimentar. Nós, seres humanos, nós já descontrolamos muito né, todos os biomas. E daqui para frente o que nós podemos fazer é controlar. Controlar para que as espécies elas não entrem em extinção e também não se transformem em pragas. Porque uma superpopulação de tucanos, por exemplo, obviamente ela vai trazer à extinção outras espécies de pássaros, de aves. Isto será inevitável. Então nós precisamos controlar realmente. Claro, não estou sugerindo abatermos tucanos, não é isto. Mas controlarmos, talvez distribuirmos melhor as populações, né? Áreas onde não tem muito tucano, onde ele já praticamente foi extinto, levar algumas espécies para lá e fazer um controle. E da mesma forma com as outras aves, né? As nossas aves aqui, da nossa fauna brasileira, nós fazermos aí uma transferência de algumas espécies de um bioma para outro bioma. Claro, obviamente se elas já viviam nesses biomas, sabendo que nós já alteramos demais, não apenas o clima, mas toda uma cadeia de ecossistemas, o que nós temos pela frente é realmente fazermos algumas trocas, né, para que outras espécies não sejam subjugadas, não apenas por nós seres humanos, mas até mesmo por outras espécies de animais. Porque quando você pensa em capturar animais de uma determinada localidade para introduzi-los em outra, onde eles já sumiram, muitos ambientalistas torcem o nariz e acham que não pode, mas isto é uma forma de você repovoar uma área e você contribuir para que outras espécies elas realmente não cheguem a um nível crítico de extinção, porque em um ecossistema onde você tem muitas espécies, você tem muito mais predadores do que animais pacíficos que se alimentam de frutas, né? Embora os frutíferos também eles são predadores, né? Mas ao contrário, eles ajudam a disseminar aí o número de plantas. Porque a gente sabe que os pássaros, os animais que comem determinadas plantas, frutas, eles acabam espalhando, então eles contribuem para a proliferação de espécies vegetais, e isso é muito bom. Agora, o problema é quando você tem uma espécie que ela come outros animais, certo? Em larga escala, realmente, ela coloca as suas presas em perigo de extinção. Então não é apenas a caça predatória realizada por nós, seres humanos, que colocam em risco alguns animais, né? Até mesmo alguns animais eles colocam em risco a existência de outros animais. É necessário termos isso em mente, é necessário nós realmente chegarmos aí a um denominador comum para mantermos um equilíbrio. Nós já descontrolamos o sistema, certo? Já colocamos em risco. E daqui para frente nós precisamos minimizar os impactos, equalizar aí essas diferenças de população, onde você tem mais predadores do que
presas. Então é necessário sim haver uma troca, um remanejamento aí de algumas espécies. Olha aqui como está carregado o araçá do cerrado, né? Alguns chamam de gabiroba, eu mesmo conheço como araçá do cerrado. Tem várias espécies de araçá. Olha, esse aqui é delicioso, muito bom. Tá verde ainda. Aqui uma lobeira, fruta do lobo, lobo-guará. Cheirosa ela, muito cheirosa. Olha. Esse aqui é o pé de favela. Favela não é uma comunidade, é uma árvore. A lobeira, fruta do lobo. Essa aqui é bem grande. Não parece assim no vídeo, mas essa daqui está quase do tamanho de uma bola de boliche. Só para vocês terem noção, né, só para vocês terem uma ideia do que é esse problema da superpopulação de um determinado animal, dela se tornar praga, e é real isto. Nós temos aí o exemplo do tucano, como eu citei lá, acabei flagrando lá o tucano saindo do ninho de um pássaro com um passarinho, um filhotinho no bico, certo? Não deu para registrar, foi muito rápido e eu não estava focando ali, não tive chance. Mas para vocês terem noção do quanto isto é perigoso, é daninho ao meio ambiente, né, ao equilíbrio, né, isso na realidade traz o desequilíbrio ambiental, esta questão da superpopulação de determinados animais. Por quê? Nós temos uma espécie de pássaro que é o godero, alguns chamam de vira-bosta. O que o godero ou vira-bosta, o que ele faz? Ele não tem o costume de fazer ninho, de construir ninhos. Ele jamais, não se tem notícias de um vira-bosta, de um godero que construiu um ninho. Assim como os cucos, eles colocam os ovos no ninho de outro pássaro, o vira-bosta, né, o godero, ele faz a mesma coisa. Aqui no Brasil, o que eles fazem? Eles colocam os ovos no ninho de um tico-tico, né, de um outro pássaro, às vezes, colocam os ovos ali e às vezes retiram os ovos originais ali daquele ninho para ficar apenas o deles. E nisto, o que acontece? Os filhotes, quando nascem, os pais adotivos cuidam deles como se fossem os seus próprios filhotes. E na regra da reprodução das aves, dos pássaros de modo geral, é assim, quando uma ave ele constrói um ninho, ele é bem sucedido naquele período reprodutivo, naquele período de reprodução, ele vai entender que ele cumpriu o papel dele, independente se ele cuidou dos próprios filhos ou não, se cuidou do filho de outras aves, de outras espécies, ele vai entender que foi bem sucedido. Pode ter uma diferença tremenda de cores, enfim, mas ele vai entender que ele cumpriu o papel reprodutor daquela época. E ano após ano, todas as vezes que um pássaro ele não choca os seus próprios filhotes, mas choca os outros filhotes dos outros, ele vai entender que ele cumpriu o papel dele naquele ano ali. Isto ano após ano. Então você imagina, né, ao longo de décadas, o que acontece? Aquele pássaro vai envelhecer, ele não deixou descendentes, porque ele só fez chocar ovos de outras espécies, e pronto, você acaba com a população de determinada ave, de determinado pássaro. Basta isto. Então eu já vi isso acontecer em alguns locais do Rio de Janeiro, não apenas a caça, né, de traficantes de animais, que é um perigo, né? Nós devemos combater veementemente e ferozmente, combatermos a caça,
Mas nós temos também as espécies de animais que contribuem aí para a extinção de outras. Então, o ambientalista, o que ele vai fazer? Ele jamais vai querer controlar uma espécie, mas o que vai acontecer é isso aí. Ele vai estar contribuindo para o desequilíbrio ambiental. Aquilo que ele mais luta, que é contra o desequilíbrio ambiental, ele acaba praticando quando ele protege demais uma espécie. Não estou defendendo o extermínio dos goderos, dos virabostas, assim como também não defendo o extermínio de tucanos. Mas é aquilo que eu falei, nós precisamos fazer um controle no sentido de talvez tirarmos uma superpopulação, diminuirmos, não matando, mas colocando em áreas onde elas não existem, ou elas estão em pequenos grupos, pequenos indivíduos, certo? Para que as populações locais, aquelas populações, elas possam respirar, possam, né, para que dê tempo delas se desenvolverem. Essa é a questão. Não é matar, não é sair matando aí os animais, não é isto. Mas apenas fazer aí uma troca de ambiente. Apenas isto. Olha aí o tatuzinho. Finalizando o vídeo. Aqui já estou voltando para casa. Essa é a estradinha. A Rolinha Fogo apagou cantando. Parou de cantar. Voltou.